Esse é o texto de base, Efésios capítulo 4, verso 12 a seguir. Diz o apóstolo Paulo em sua carta à igreja de Éfeso: querendo o aperfeiçoamento de quem? Dos santos. Peraí, mas se a pessoa já é santa, por que é preciso de aperfeiçoamento? Santo não significa perfeito. Santo significa se distanciando do pecado. E nesse processo de distanciamento do pecado, nós precisamos de aperfeiçoamento. Eu cismei com aperfeiçoação, mas não é aperfeiçoação, é aperfeiçoamento. Nós precisamos disso, amém? Para a obra do ministério, para a obra de Deus, para que mais? Para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito. Já expliquei para vocês que aqui fala de maturidade, não de perfeição, literalmente. A medida da estatura completa de Cristo. Aqui fala do conhecimento total do Senhor, depois você vai entender isso. Então vamos lá, irmãos. Primeiro, o texto diz que é preciso querer se aperfeiçoar. É bem claro, querendo o aperfeiçoamento santo. Você tem que querer, meu filho. Deus não vai fazer isso à força. Por isso você encontra pessoas que passam anos a fio dentro do evangelho, mas não tem crescimento espiritual nenhum. A pessoa não avança, nunca tem entendimento maior, é sempre agindo da mesma maneira, cometendo os mesmos erros. Você deve conhecer muita gente assim. Porque o aperfeiçoamento não é a pulso, não é a força. Você precisa querer. Amém? Está claro para você? É preciso querer, né? Desejar. Em Filipenses capítulo 2, verso 13, um texto de apoio, Filipenses 2, 13, diz: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Olha que coisa maravilhosa. Eu tenho que expressar o querer, mas esse querer, quem bota dentro de mim é Deus. Isso indica o que, pastor? Que quando eu não aplico o querer Deus, eu estou agindo em desobediência. Ele quer que eu faça, Ele quer que eu melhore, Ele quer que eu progrida, Ele quer que eu me refine, me aperfeiçoe, mas eu não faço isso. Eu vou levando a minha vida com Deus em banho-maria. Venho na igreja, escuto a palavra, concordo, digo amém, mas não aplico na minha vida aquilo que a palavra diz. O texto sagrado é claro, é Deus quem opera. A operação, a ação de colocar isso em mim, o querer, e de me ajudar a concretizar, isso vem de Deus. Amém? Glória a Deus. Segundo, qual o motivo de se aperfeiçoar? Para quê? Qual o propósito? Paulo diz: para a obra do ministério. Eu preciso crescer, eu preciso me aperfeiçoar, porque a própria obra de Deus precisa de mim. E eu não posso estagnar, eu não posso permanecer infantil, não posso permanecer menino na fé. Não estou falando de meninice no sentido de ser uma pessoa bobalhada, não é isso que eu estou falando, mas eu estou falando de não ter profundidade no conhecimento de Deus. Está claro isso? É nesse sentido que eu estou falando especificamente. Então, para quê? Qual o motivo desse me aperfeiçoar? Né? Primeiro, para o ministério. Eu já disse aqui várias vezes, irmãos, não existe o ministério de não fazer nada. Ministério à toa não existe. Você foi chamado por Deus para fazer alguma coisa, mas se você faz ou não, é uma decisão sua, sabendo que quando nós nos omitimos de fazer o que Deus nos chamou para fazer, quando Ele nos dá talentos,
quando Ele nos dá dons e nós não fazemos com que esses dons sirvam a Ele, prestaremos conta. Está escrito nos Evangelhos. Você lembra da parábola dos talentos, não lembra? Lembra disso, né? Está claramente lá. Não adianta esconder o talento. Vou ser cobrado por isso, do mesmo jeito. Então eu tenho que fazer alguma coisa para Deus. Só uma pergunta rápida: quantas pessoas você já ganhou para Cristo desde que você aceitou Jesus? Quantas pessoas você ganhou para Cristo desde que você aceitou Jesus? Quantas? A minha missão não é a mesma sua. Eu tenho que treinar pastores. E eu tenho feito isso ao longo das minhas andanças e da minha carreira da fé. Não houve um estado onde eu passei, eu não tenha deixado pastores. E você? Se você precisar sair desse lugar, quem fica no seu lugar? Você está treinando alguém? Você está fazendo discípulos? Não, pastor, só vem para a igreja. Esse negócio de fazer discípulo é responsabilidade de vocês. É? Mesmo? Olha o que está escrito na Bíblia. Quando ele fala aí de fazer discípulos, não foi para os 12, no caso os 11 somente, para todos os discípulos. É missão nossa, de todos nós, fazermos novos discípulos. E tem gente, irmãos, que tem uma certa, como é que eu diria, sem ofender, não sei, talvez uma certa ganância com o reino de Deus, só quer para si. Não compartilha o reino com ninguém. Que coisa é essa, irmão? Parece o povo dos concursos. O povo dos concursos é assim, você sabe de um concurso, não diz não. Porque quanto menos pessoas souber, menor a concorrência. Não, meu filho. No reino de Deus cabe todos eles. Todos eles. Nós temos que fazer discípulos. Amém? Então esse aperfeiçoamento é para a obra do ministério mesmo. Está claro aqui, escrachado, irmão. Obra do ministério. É fazer. É o fazer. Pastor, para varrer uma igreja precisa de aperfeiçoamento? Precisa. Como é que você se sente se você varrer sozinho? A mesma alegria? Estou fazendo para Deus. Os outros, cada um presta contas a Deus. Ontem estava aqui eu dando a aula de Libras. A aula é só compartilhando alguma coisa de Libras. Tá aí o pastor Manuel correndo aqui para cima e para baixo, depois Juninho ajudando, Gena ajudando. 2, praticamente, que as outras tinham que dar aula, 2 fazendo a obra. E se fosse bem criterioso, seria 1,5. O outro ajudou mais ou menos, não foi tudo. Depois você pergunta ao pastor Manuel: pastor Manuel, como é que você se sente fazendo a limpeza da igreja sozinho? Meu filho, para você ter alegria nisso, tem que ter aperfeiçoamento, senão você fica com ira. Você fica com raiva dos outros. Uma banda de gente mole. Você começa a murmurar, meu irmão. Mas quem tem aperfeiçoamento, estou fazendo para Deus. Quem não fizer é problema. O galardão eu estou depositando. Tá? E pense nos juros violento. Vai ser o nosso galardão. Você sabia que a Bíblia proíbe que nós cobremos juros? Sabia que por crente é proibido cobrar juros? Se tu cobra juros, tu está em pecado. Vai pro teu irmão aí. Esse tem cara de agiota. Deus é mais, né, irmão? Deus é mais. Tá? Ah, pastor, eu emprestei o dinheiro, cobrei 10% de juros, pastor. Pois está errado. Crente não cobra juros. Mas você sabia que, de certa maneira, a palavra juros não é dita. Aqui é uma licença poética minha. O texto sagrado não fala juros, mas fala galardão, que é multiplicado. Isso a Bíblia diz. A cada coisa que eu faço na obra de Deus, eu estou acrescendo sobre o meu próprio galardão. Eu sei disso, então por mim, estou nem aí se o outro não faz, eu faço. Não é para ele, é para Deus. Amém? Mas só tem esse sentimento quem? Quem é aperfeiçoado. Senão, ao invés de ser galardão para Deus, é só raiva para sua cabeça, indignação para o seu coração. Tá claro isso, irmãos? O que mais ele fala? Ele diz aqui,